Fala pessoal, beleza? Se você tem aí mais de 40 anos, você precisa ter um plano de investimentos e isso aí tem que unir segurança, liquidez, tem que unir crescimento e você não pode dizer que você já está velho, já passou da idade aí, que já não pode mais investir. Porque nesse vídeo eu vou te mostrar aqui algumas estratégias e planos de investimentos aqui se você aí tem mais de 40 anos ou mais, beleza? Eu tenho mais de 40 anos, eu aqui tenho 44 anos, beleza? Então, esse vídeo aqui, eu vou mostrar aqui um plano estratégico que eu montei aqui para você. Aqui você vai ver aqui na tela do meu computador agora, beleza? Então, já partindo aqui para a tela do meu computador, a gente vai ver aqui, ó, 3 opções. Primeiro aqui que você precisa descobrir é o seu perfil. Eu vou falar aqui de conservador, moderado e arrojado, tá? Importância de perfil, curto, médio, longo prazo, isso tudo eu vou falar agora. Então, se você aí é um investidor conservador, você vai priorizar aí segurança e evitar riscos e você quer aí a liquidez, beleza? Então você tem uma tolerância de risco baixa, o seu objetivo é sempre preservar o capital, evitar perdas, mesmo que seja com retornos menores, beleza? E os investimentos típicos para esse investimento são produtos de renda fixa mais seguros aí e com alta liquidez. Então aqui primeiro aqui que eu falei foi o investidor conservador. Você tem que entender aí o seu perfil de risco. Perfil de risco em alguns lugares é chamado de switchability. É um nome bonitinho que eles dão para isso aí, beleza? Então, pessoal, tem que ficar ligado nesses perfis aqui, porque a partir dele ele vai liberar aí alguns investimentos para você. Então, se você agora é um investidor moderado, você vai buscar aí equilíbrio entre segurança e retorno. A tolerância de risco sua é média, você aceita riscos aí controlados para buscar maior rentabilidade. Você tem como objetivo encontrar um equilíbrio entre segurança e rentabilidade. E quais são os investimentos típicos aí para você que é moderado? Você mistura aí investimentos conservadores e de risco moderado, como alguns fundos de investimento, fundos imobiliários e também ações, beleza? Então esse aqui foi o perfil moderado. Agora partindo aqui para o arrojado, você aceita mais risco em busca de retornos aí maiores. A sua tolerância de risco é alta, com maior aceitação à volatilidade do mercado. Você vai escutar aí em alguns lugares falar que vol é vida, ou seja, volatilidade é vida para quem tem esse perfil aí. O objetivo aí é obter retornos expressivos e crescimentos mais acelerados no seu patrimônio, mesmo com possibilidade de perdas. Os investimentos típicos aí são ativos de maior risco, como ações, fundos de ações e outros produtos bem voláteis aí, como as criptomoedas, por exemplo, beleza? E agora a gente vai falar aí da importância do seu perfil de risco e por que é importante você aí conhecer o seu perfil, beleza? Então, conhecer o seu perfil evita aí decisões ruins, ajuda a não investir em produtos inadequados, a sua tolerância a risco. Você alinha aí você vai estar alinhado com seus objetivos e vai permitir que seus investimentos estejam alinhados aí com seus objetivos financeiros, seja eles de curto, médio e longo prazo. Você vai conseguir seguir a regulamentação, porque a classificação do seu perfil é uma exigência regulatória aí da CVM para garantir aí a segurança do investidor. É aquele perguntas e respostas que eu falei do switchability, beleza? Vai melhorar aí o seu desempenho também, porque se você entender o seu perfil aí de risco, você pode otimizar a sua carteira aí para alcançar os seus objetivos com a maior eficiência. E como que você descobre o seu perfil? Como já falei, para você descobrir respondendo a um questionário de switchability aplicado aí pela sua instituição financeira, seja ela banco ou corretora. Este questionário aí avalia aí os seus objetivos, sua experiência, sua tolerância ao risco e os seus conhecimentos sobre o mercado financeiro. Seus objetivos ou sua situação mudarem, é importante aí você atualizar aí o seu perfil. E agora a gente vai falar aqui da parte de investimentos aí de curto prazo. Quais investimentos aí seriam ideais aí para quem tá aí, quem quer no curto prazo aí precisar sacar rápido, beleza? Então olha só, no curto prazo você tem curto prazo é ideal para objetivos aí como viagem, como uma compra de um bem menor, de valor menor, e em até 2 anos, esse aí seria o prazo ideal para o curto prazo. Esses investimentos, como a poupança ou CDB com liquidez diária, se encaixam aqui. Mas isso aqui é poupança, sabe que rende pouco, um pouco mais de 6% ao ano. Eu escrevi aqui porque poupança você pode sacar a qualquer momento, mas de todos aqui é preferível você colocar aí no CDB
de liquidez diária, beleza? Então esses aqui são os objetivos de curto prazo. Agora a gente vai passar aí para o médio prazo, tá? E o médio prazo geralmente abrange aí de 2 a 5 anos para metas como a compra de um imóvel ou também de um carro. Então, médio prazo você tem que alcançar investimentos, você tem investimentos aí de CDBs, LCIs, LCAs com vencimento, por exemplo. Você pode usar aí o Tesouro Direto aí IPCA 2029, por exemplo, que é um investimento assim um pouco mais curto. Você consegue pegar um Tesouro Prefixado aqui, que é um investimento mais curto também. Ou seja, são investimentos aí de um prazo médio com certo vencimento aí, com resgate só no vencimento, apesar de eu ter falado de Tesouro Direto, mas o resgate só no vencimento é interessante para esses investimentos aí de médio prazo. De longo prazo, são 5 anos ou mais e é adequado para objetivos aí como aposentadoria ou até a faculdade de seus filhos, beleza? Investimentos em renda variável como ações são mais adequados para esse horizonte aí, mas eu coloco aqui também que os fundos imobiliários aí são extremamente adequados aí para você que quer investir aí no longo prazo. Agora, a importância do prazo, olha só, é um alinhamento de objetivos, é escolher o horizonte correto, garante que o prazo de investimento seja compatível aí com a sua meta. Um investimento de longo prazo, por exemplo, pode não ser adequado se você vai precisar do dinheiro aí em breve, tá? A gestão de risco aqui é o horizonte influencia aí o risco. Então, ó, investimentos de longo prazo pode ter maior volatilidade, mas também maior potencial de retorno. No curto prazo, a prioridade deve ser somente investimentos em segurança, tá? Então, investimentos que não têm sofrimento com volatilidade, como o CDB aí, de liquidez diária, como falei na parte aqui de curto prazo. E para sua tomada de decisão, você precisa saber o seu horizonte de investimento, que vai te ajudar a escolher aí o tipo de ativo correto. Por exemplo, a renda variável é geralmente mais adequada aí para o longo prazo, enquanto a renda fixa pode ser mais apropriada para o curto prazo. E existe investimentos também no Tesouro Direto, por exemplo. O investimento lá tem de curto e lá tem de longo prazo, tá? Então, Tesouro Direto, você tem opções aí como Tesouro Direto 2050, você tem o Tesouro Direto 2040, que é o antigo 2035, o 50 é o antigo 2045. Então, você consegue pegar um pré-fixado lá 2032 também. Então, na renda fixa, você também consegue investimentos aí para o longo prazo, mas eles também sofrem essa volatilidade. E os investimentos aí por objetivo financeiro, beleza? Os de curto prazo, como falei aqui no início do vídeo, a gente vai falar. Seu objetivo é reserva de emergência e até 1 ano. As características desse aqui de curto prazo prioriza segurança e liquidez, que é a facilidade no resgate. Quais são os exemplos? Tesouro Selic, que é um título público federal pós-fixado com alta liquidez e baixo risco. CDB de liquidez diária, são títulos de bancos com liquidez diária e garantidos aí pelo FGC, tá? Fundos de renda fixa também pode entrar aqui com baixa volatilidade e investe aqui em ativos de baixo risco e alta liquidez. Quais seriam aí os fundos de renda fixa ligados a esse negócio aqui? Por exemplo, o XP e o BTG, eles têm fundos aí que investem no próprio Tesouro Direto, que são taxa zero. Então, você consegue investir nesses fundos aí também, que são tão seguros quanto aí o Tesouro Direto. Agora a gente vai aqui para os investimentos de médio prazo. Quais são os objetivos do investimento de médio prazo? Comprar um carro, fazer uma viagem internacional, por exemplo, dar entrada no imóvel entre 1 e 3 anos. Entram também investimentos aí pré-fixados até lá da inflação de curto prazo, como deu um spoilerzinho ali na frente. As características desse investimento de médio prazo, que é busca rentabilidade maior que o curto prazo, mas a volatilidade ela é controlada. Os exemplos de investimento que você pode ter aí no médio prazo são as LCIs e LCAs, que são letras de crédito imobiliário e letra de crédito aí do agronegócio. Eles costumam ter aí isenção de imposto de renda e tem aí boa rentabilidade. Os CDBs aí, como eu coloco aqui, não diários, significa que só pode ser resgatado lá no vencimento. São títulos com rentabilidade melhor, mas que podem ter aí prazos de vencimento definido. CRI e CRA são semelhantes às LCIs e LCAs, mas são emitidos por securitizadoras e sem FGC, mas com isenção do imposto de renda. Esse aqui tem gente que gosta de investir. Eu, particularmente, para investir num CRI e CRA, eu invisto de forma indireta dentro dos fundos imobiliários de papel. Fundos imobiliários de papel, eles investem em CRI e Fiagros investem em CRA, beleza? Eu prefiro particularmente fazer dessa forma do que comprar um CRI e CRA diretamente,
porque a liquidez de um fundo imobiliário, se você vender, são 2 dias úteis, isso dentro da Bolsa de Valores. A liquidez do CRI e CRA, dependendo, pode não ter liquidez, você ter que carregar até o vencimento e ainda não tem garantia nenhuma. Como já não tem garantia nenhuma, eu prefiro investir nos fundos imobiliários. Outro exemplo aqui também são fundos de investimento, que eles permitem diversificar entre diferentes ativos de renda fixa. A Quineia, por exemplo, além de ter muitos fundos imobiliários, ela também possui muitos fundos de investimento. Lembrei aqui da Quineia, que eu já fiz investimento nos fundos da Quineia de renda fixa. Esses fundos de investimento, você consegue investir em moeda mexicana, você consegue investir em moeda americana, moeda da Europa, você consegue investir em diversas moedas, diversas taxas de juros. Isso aí você terceiriza para um gestor, beleza? Então, isso aqui são exemplos de fundos de investimento aqui de investimentos aqui de médio prazo. E para o longo prazo, são as ações, são investimentos em pequenas partes de empresas negociadas na bolsa. Você pode comprar aí uma ação no mercado fracionado, como um lote de 100 ações aí no mercado normal também. Você pode investir em ações de crescimento que não pagam dividendos. Teoricamente são de crescimento, mas podem sofrer queda porque é renda variável. E você pode investir também, por exemplo, em ações que pagam dividendos, assim como os fundos imobiliários também. E aí você tem que fazer aquele estoque picking aí, tanto para dividendos quanto para crescimento, para pegar boas ações, tá? Previdência privada, inclusive tem um vídeo aqui para você ver aí sobre previdência privada para ajudar a diminuir o seu imposto de renda do ano que vem. Ele permite aí fazer o abatimento na declaração do imposto de renda e ajuda aí na sua organização sucessória. Fundo de ações, e aqui também novamente, além do médio prazo, eu falo novamente do fundo imobiliário, fundo de investimento imobiliário, mais conhecido como os FIIs, que aí isso vai permitir você diversificar em ações e imóveis respectivamente, porque você pode comprar aí fundos imobiliários de shopping, por exemplo. Tem fundos imobiliários que são donos de shopping. Se você for num shopping, gastar dinheiro no shopping, aquele dinheiro pode voltar indiretamente para você em aluguéis, em rendimento, se você comprar uma cota de um fundo imobiliário de shopping. Tem fundo imobiliário de galpão, de laje corporativa, tem também aí fundos aí de renda urbana, que você vai no supermercado, por exemplo, aquele supermercado, pré-supermercado pode ser parte de um fundo imobiliário. Você pode, aqui um outro investimento também são as debêntures, que são títulos de dívida de empresa. Isso aqui normalmente tem maior risco de crédito que os títulos públicos, mas com potencial de retorno muito mais elevado. Mas assim como os CRIs e CRAs, eu prefiro aí investir aí no caso das debêntures nos fundos de infraestrutura, e você consegue ter um resgate mais rápido, que a debênture também para você vender é mais complicado. Você consegue comprar tanto em fundos de investimento fechado, os fundos de infraestrutura aí, e você consegue achar em diversos gestores, mas você também consegue achar na bolsa fundos de infraestrutura. Por exemplo, vem aqui na minha cabeça o IFRA 11, que é um fundo do Itaú. Você tem também o CADIF 11, que é um fundo da Quineia. Isso tudo você consegue aí negociando na bolsa de valores. Ou ETFs aí, que são os fundos de índice, que são os fundos que replicam índices do mercado. O mais conhecido aqui no Brasil é o Ibovespa, que você investe nas melhores empresas da Bolsa Brasileira. Também você pode investir no IVVB11 aí, que é o fundo que investe nas 500 maiores empresas aí do S&P 500, que é o fundo lá da Bolsa de Nova York, beleza? Pessoal, agora eu vou passar para vocês aqui um pouquinho na minha cabeça de como seria aí a alocação desses investimentos, tá? E fiz aqui uma pequena divisão e vou explicar aqui rapidamente para você que a alocação de investimentos ela varia aí conforme o perfil de risco. Conservador, o foco é em renda fixa. O moderado é uma combinação de renda fixa e renda variável, e o agressivo, o maior percentual da sua carteira é em renda variável e ativos de risco, tá? A estratégia envolve aí diversificar ativos como renda fixa, também vou colocar aí ações, fundos imobiliários. Você pode também colocar em multimercados para replicar aí risco e retorno, ajustando aí a proporção conforme os seus objetivos, a tolerância e também o prazo aí, beleza? Então, olha só, agora eu vou colocar aqui, voltar aí para o Excel, tá? E os pontos importantes que eu quero falar aqui para vocês, antes de eu mostrar aqui o perfil, isso aqui vai servir para todos os perfis. É a diversificação, que você vai distribuir o dinheiro aí em diferentes classes de ativo, renda fixa, variável e fundos, para minimizar aí o risco. Os seus objetivos, que vai ser definir as metas claras no curto, médio e longo prazo, para você ter uma orientação de estratégia de alocação, pois investimentos de longo prazo pode ter maior aí exposição ao risco. E o rebalanceamento, que é ajustar a carteira aí periodicamente, realocando os ativos aí para manter a proporção de risco
desejada e evitar que a carteira se desvie aí da estratégia inicial, beleza? Então, partindo aqui para o perfil conservador, esse percentual de alocação, ele tem um foco em segurança e preservação do capital com baixa tolerância à perda. A alocação é a maior parte em ativo de baixo risco e alta liquidez, como títulos de renda fixa pública, como Tesouro Direto, ou privada, como CDBs, LCIs e LZAs. Um exemplo disso aqui é 80% aqui em renda fixa, tá? 20% em multimercados ou fundos de baixo risco. Ou você também pode colocar aqui nesses 20%, por exemplo, em títulos públicos aqui atrelados ao IPCA, por exemplo, tá? Mas, ou você quiser colocar também 100% aí em CDBs, LCs, LCAs, fica tranquilo, mas isso aqui é um exemplo de alocação de carteira para perfil conservador, tá? Agora o perfil moderado tem como objetivo o equilíbrio entre segurança e rentabilidade, buscando um pouco mais de risco em troca de retorno potencialmente maior. A alocação é uma diversificação entre renda fixa para sua segurança e renda variável para o seu crescimento, como ações, fundos imobiliários e fundos multimercado. Mesma coisa aqui também, 50% em renda fixa, 50% dividido em renda variável e multimercado. Se você quiser excluir aí os multimercados também, você pode colocar aqui, aumentar um pouco a renda fixa, colocando mais tesouro pré-fixado e também tesouro IPCA+, se você não quiser colocar em multimercado. Multimercado você vai terceirizar aí para um gestor, beleza? E o perfil aqui agressivo ou sofisticado, depende aí de como você vê aí na corretora ou no seu banco. Maximizar aí retorno de longo prazo com tolerância a riscos e a volatilidade, esse é o objetivo. A alocação é a maior parte de ativos aí em ativos em risco, como ações de empresas com potencial de crescimento, fundo de ação, fundo imobiliário e outros investimentos alternativos também. Aqui entram as criptomoedas, por exemplo, e investimentos aí no exterior, tá? O exemplo disso aqui, dessa carteira, é 20% em renda fixa, 30% em multimercados e 50% em renda variável. Mesma coisa aqui, se você não quiser colocar em multimercado, coloca no Tesouro Direto aí com alta volatilidade, que é aquele Tesouro Renda Mais 2065, por exemplo. Você pode estar mudando isso aqui. Isso aí fica aí a seu critério, beleza? Então, pessoal, esse aqui foi a alocação que eu montei aqui de acordo com cada perfil de risco. E se você é um investidor de mais de 40 anos, assim como eu, diga aí nos comentários. E se você é de menos de 40 anos também, esse vídeo aqui também é para você, porque eu tratei de uma forma aqui bem ampla os perfis de risco, como conservador, moderado e arrojado, agressivo ou sofisticado, seja lá como você quiser falar. Falei da importância do prazo, falei da importância aí do tempo. Isso tudo aqui, os seus investimentos por objetivos financeiros. Então, coloquei isso tudo aqui na planilha para vocês. Então, aproveitando, se inscreve no canal para ajudar esse canal aqui e veja esse vídeo aqui.